Olá, meu nome é Isadora Inácio Vilela, sou integrante do grupo G7 de Iniciação Científica da Univangélica. Estamos aqui para apresentar a 21ª Mostra de Saúde e o nosso trabalho possui o título de Saúde Pública e os Desafios quanto ao Aborto no Brasil. Realizamos uma mini revisão integrativa de literatura orientada pelo professor Humberto de Souza Fontoura, e realizada pelo grupo composto por Daniela Silvestre da Costa Silva, por mim, Isadora Inácio Vilela, por Matheus Nascimento Camapum, por Natália Lourenço de Freitas, Natália da Costa Silva e Vitória Vila Verde Vaz. A temática aborto, ela enfrenta diversos desafios, mesmo que sua prática seja legal, porque cada situação há um contexto completamente diferente. No caso do Brasil, o debate ainda é mais complexo, porque a moral condena esse tipo de prática, o que faz com que as mulheres que interrompem a sua gravidez voluntariamente tendem a omitir esse fato para não sofrerem discriminação da sociedade. De acordo com a fonte Saig, Reines e Tartaglione, artigo de 2010, países onde o abortamento é legal, faz-se necessário o registro formal e a mensuração dos casos nos serviços de saúde, criando uma base de dados legítima. Já no Brasil, em que o aborto é ilegal, em outros países também, mas como exemplo, nosso país, existem diversos casos de subnotificação, que diminui o número de casos registrados oficialmente, e isso dificulta o debate sobre políticas públicas voltadas para a população que sofre com o aborto. Outro ponto importante para ressaltar é que existem outros desafios vinculados à prática do aborto, como o preconceito e a questão financeira, que são fatores que levam mulheres a se submeterem a métodos abortivos inseguros, como as clínicas clandestinas e a autoadministração de medicamentos abortivos. Esses métodos de realização, eles são realizados por indivíduos não capacitados e ambientes não propícios para a execução desses procedimentos. Outro fator muito importante é que a sua ilegalidade, ela não evita a prática, ela não impede que as mulheres pratiquem isso, mas ela evidencia a desigualdade social, em que barreiras individuais, sociais e estruturais, elas refletem essa desigualdade, algo explicitado no artigo de Denise Castro de 2011. Diversas mulheres, elas continuam abortando, seja em clínicas privadas ou pelo uso de medicamentos obtidos de forma ilegal, e isso gera complicações como sangramento uterino. E essa conduta leva essas mulheres a buscarem serviços de saúde público para completar esse esvaziamento uterino e tratar essas complicações. Isso faz com que o serviço de saúde público do Brasil e de países em que o aborto é ilegal fiquem saturados devido a essa demanda de mulheres que aparecem nos postos de saúde já com essas complicações, e mais para frente vai ser apresentado pelos meus colegas que isso é um dos fatores que aumenta o índice de mortalidade por aborto induzido. Nossa mini revisão, ela tem o objetivo de identificar e avaliar os principais desafios enfrentados perante a prática e obtenção de dados vinculados ao aborto no contexto da saúde pública no Brasil. Olá, meu nome é Matheus Camapum e, dando continuidade, eu vou falar um pouco sobre metodologia. A gente fez uma revisão integrativa de literatura descritiva e, para a construção dela, a gente utilizou 8 etapas, sendo que a primeira foi a definição do tema. Em seguida, a gente elaborou a questão norteadora, que era quais os desafios da saúde brasileira em relação ao aborto. Depois, a gente fez uma pesquisa generalizada para ter um pouco mais de propriedade sobre o assunto. Depois, a gente foi atrás das bases de dados eletrônicas. Para a gente utilizou principalmente esse ano. E aí, em seguida, a gente definiu os alguns setores
e definiu os 5 artigos principais que a gente utilizaram na nossa revisão. Depois disso, a gente fez uma olhada nesses artigos, a gente deu uma analisada neles e elaborou os resultados e discutimos sobre isso. Para fazer isso também, a gente utilizou alguns critérios de inclusão e exclusão, sendo que a questão dos critérios de inclusão era principalmente todos os artigos em inglês e em português que a gente conseguiu encontrar, e os de exclusão eram aqueles de 5 anos para trás. Em relação aos escritores, a gente utiliza as palavras aborto, pesquisa, e, além disso, a gente achou alguns artigos através desses escritores e utilizamos também algumas das referências dos artigos que a gente já tinha encontrado para compor toda a nossa coleção. Bom, aqui nós temos uma tabela que mostra os resultados dos artigos que foram analisados e podemos ver no primeiro artigo do Menezes et al. Que os resultados obtidos foram a falta de dados em relação ao aborto, principalmente por essa ser uma prática ilegal no Brasil, a grande subnotificação das ocorrências e também um preconceito com as mulheres que sofrem o aborto, o que dificulta ainda mais a notificação dos casos. Já no segundo artigo, do Cardoso Vieira e Sacarene, foi encontrado que a proporção de óbitos por aborto no Brasil tem diminuído. Entretanto, o Centro-Oeste tem uma tendência de aumento da mortalidade por esta causa. No terceiro artigo do Goes et al., temos uma predominância dessa prática em mulheres pretas e pardas, por essas apresentarem uma vulnerabilidade social. E por conta disso, muitas vezes elas não conseguem ter dinheiro nem para ir até o hospital procurar assistência médica. E além disso, elas sofrem muito preconceito social no próprio serviço de atendimento de saúde. No próximo artigo do Aquino et al., foi constatado que a grande maioria das mulheres que procuram o serviço de saúde por complicações após o aborto não conseguem um atendimento de qualidade e sofrem bastante julgamento por parte dos profissionais. E algumas das causas para essa situação acontecer são o conservadorismo, principalmente pelo aborto ser uma prática legal, o machismo e também a religião. E, por último, no artigo do Lopes e Oliveira, chegou-se ao resultado de que existe uma concretização de valores patriarcais, morais e religiosos no Estado, e que isso afeta em especial as mulheres pobres. Também foi encontrado que a luta das mulheres somente alcançará êxito com a diminuição das desigualdades de gênero e da emancipação social. Oi, eu sou a Vitória e agora eu vou comentar um pouco sobre a discussão do nosso trabalho. Bom, depois de analisar todos os artigos, todos os dados, elencar os resultados, nós percebemos que falar do aborto no Brasil ainda é muito difícil. Apesar de ser um problema de saúde pública, claramente, apesar de ser um tema tão recorrente, tão importante, a gente percebeu que faltam muitos dados ainda para conseguir ter uma discussão clara sobre o aborto. Isso acontece justamente devido ao contexto de ilegalidade que a gente vivencia ainda na discussão do aborto. E essa ilegalidade, ela influencia muito para o aumento do estigma em relação ao aborto. Já existe muito estigma e, por ser ilegal, se torna maior ainda o preconceito que a sociedade tem na hora de tratar desse tema. Esses dois fatores associados, a ilegalidade e o estigma, eles colaboram muito para a subnotificação. Ou seja, não se tem estimativas exatas sobre o número de óbitos, sobre as complicações pós-aborto, sobre os tipos de aborto. Faltam dados fidedignos ainda para falar sobre o aborto. E essa falta de dados fidedignos colabora muito para a precariedade dos programas de saúde pública no Brasil relacionados ao aborto. Então, ainda não se tem programas de saúde pública de apoio às mulheres que sofrem aborto, seja ele espontâneo ou não. Ainda existe muita falta de assistência às mulheres que praticam o aborto, que sofrem dessa prática abortiva nos hospitais. Então, essa subnotificação é um fator muito agravante para o desenvolvimento de pesquisas e programas de saúde pública relacionados ao aborto. Bom, além disso, a gente também percebeu, analisando os dados, que existe uma maior incidência do aborto em certa parcela da população.
Os dados que se tem, apesar de não serem exatos, justamente pelos fatores que eu comentei, eles são dos óbitos por aborto que se tem e também das internações por complicação do aborto. Esses dados não são exatos, como eu já falei, mas analisando as taxas de natalidade e mortalidade, dá para traçar um perfil das mulheres que mais sofrem, que são justamente as mulheres negras com baixa escolaridade e as mulheres solteiras entre 20 e 34 anos. Percebeu-se que as mulheres negras elas têm maior vulnerabilidade a morrer depois da prática abortiva. Então, percebeu-se que essas mulheres que sofrem o aborto, elas morrem mais, justamente pela questão financeira, porque elas demoram muito a procurar o hospital, elas, elas não procuram os hospitais por medo do preconceito, por justamente esse estigma associado ao aborto. Então, elas demoram mais a procurar o hospital, ou porque não têm condições financeiras, porque elas se automedicam para realizar o aborto, e isso acaba fazendo com que elas tenham sérias complicações depois do aborto, ou seja, no pós-aborto, e elas demoram muito a procurar os hospitais. Isso faz com que essas mulheres morram mais, tenham uma maior mortalidade. Bom, percebeu-se também que, além da raça, da cor das mulheres, tem outros fatores que também influenciam na mortalidade dessas mulheres depois da prática. Esses fatores podem ser elencados, por exemplo, como a idade, a escolaridade, o número de parcerias, o fator econômico também influencia muito, porque as mulheres mais pobres, elas não têm condição de procurar um hospital que vai dar a devida assistência a essas mulheres. E, além disso, o estigma associado, que é o principal fator, o medo do julgamento, o medo da discriminação, impede essas mulheres de procurar serviços de saúde. Então, elas estão, sim, mais suscetíveis às complicações pós-aborto, inclusive a morte, que é uma delas. Olá, eu sou a Natália da Costa Silva, faço parte do grupo M7. Eu vou dar continuidade aqui à parte das discussões. O nosso assunto, ele é embasado no aborto. Então, a gente viu que por mais que muitas mulheres pretas e pardas, elas sofram preconceito, muitas outras mulheres, elas enfrentam um processo social que reduz o acesso à saúde, que é o estigma do aborto, Quando essas mulheres, elas realizam um aborto, e isso gera algumas complicações. Quando gera complicações, quando chega a esse ponto, elas procuram, então, um atendimento médico. Quando elas vão ali nesse médico, nesse profissional, procurando ali resolver o seu problema, elas enfrentam muita discriminação e julgamento e não recebem um atendimento adequado por parte desses profissionais de saúde. Parte desse preconceito, ele surge da ideia de que o aborto é uma prática ilegal no Brasil. E existe muito julgamento devido à religião e outros motivos também. A discriminação também que essas mulheres sofrem, nos hospitais, gera um constrangimento para elas. E essa situação, ela piora ainda mais o trauma já sofrido, decorrente do aborto. Porque quando a mulher, ela chega a realizar um aborto, não é uma decisão simples que ela toma. Isso já gera um trauma nessa mulher. Então, quando ela chega ali para ter aquele atendimento, ter aquele apoio que ela necessita, e não tem, ela não acha esse apoio, isso também já gera um trauma nela. Isso, então, vai provocar sérios danos psicológicos nessas mulheres. E aí, por fim, vale destacar ali o sistema capitalista como sendo responsável por intensificar a supremacia masculina. Vão produzir ali um processo de dominação sobre as mulheres. Isso vai levar, então, à perda da identidade feminina. E também, uma outra questão é em relação ao processo de alienação. Esse processo de alienação ele é responsável por naturalizar essa dominação e essa exploração que vai perpetuar na ideologia patriarcal racista, que é fundamentada ali em ideais capitalistas. Então, a gente vê que toda essa questão está muito relacionada. E esse panorama que a gente tem, ele é intensificado ali pelo patriarcalismo, que ele é enraizado na nossa sociedade, somado também aos valores morais, aos valores religiosos, que são bem antigos e que estão ainda muito firmados ali na nossa sociedade brasileira. E nessas questões, são impasses que vão gerar ali uma impossibilidade de um acesso a um abortamento seguro. Isso faz com que as mulheres elas busquem inúmeros métodos abortivos clandestinos que são altamente nocivos à sua saúde. E um fator que a gente deve aqui priorizar também é que as mulheres negras e as faveladas, elas são as principais vítimas dessa limitação.
porque elas enfrentam uma certa interdição, uma dominação e uma restrição dos seus direitos de uma forma ainda mais rigorosa quando comparada, né, às outras mulheres ali na nossa sociedade. Oi, eu sou a Daniela Silvestre e eu vou falar sobre a conclusão do nosso trabalho. Então, depois da análise dos nossos artigos, o nosso grupo pôde concluir que um dos principais desafios para o desenvolvimento de políticas públicas que sejam efetivas referente a essa questão do aborto e da saúde pública seria, de fato, a falta de dados sobre essa situação. E isso acontece por conta da subnotificação dos casos de aborto, que, por sua vez, acontece pelo contexto de legalidade do aborto no Brasil. Essa subnotificação também é responsável pela falta de artigos confiáveis, então também afeta o campo da pesquisa. Além disso, a gente achou importante destacar a questão das mulheres negras e pardas e sua vulnerabilidade nesse processo, já que elas são as maiores vítimas de preconceitos, maiores vítimas da questão do não acesso aos seus direitos. E a gente também concluiu que tudo isso ainda está tão atuante na nossa sociedade por conta dos valores patriarcais e do conservadorismo religioso que rege o pensamento da nossa sociedade e acaba prejudicando de forma muito negativa essas mulheres. A gente achou necessário destacar também a necessidade de haver um aprimoramento das metodologias de estudo para que haja mais pesquisas e que, baseado nessas pesquisas, a gente consiga desenvolver mais políticas públicas que sejam realmente efetivas e consigam fazer com que essas mulheres conquistem seus direitos. Muito obrigada. Agora, aqui estão as nossas referências. E, por fim, a gente gostaria de agradecer ao Grupo M7, ao nosso orientador, o Dr. Humberto Fontoura, às professoras de iniciação científica e à banca de avaliação. Muito obrigada.